Agora, Deus adotando seu próprio filho em sua família, então ele tomou Pedro, Tiago e João, pegou Moisés, Elias e Jesus e os levou para o topo da montanha. E lá, se vocês notarem, ele se transfigurou diante deles. O que foi isto? Colocou em um lugar público, lá em cima na montanha. Estão vendo a similaridade? Então, quando ele fez isto, o que ele fez? Ele se transfigurou. E a Bíblia disse que suas vestes brilharam como o sol em sua força. As vestes, o manto que o pai, no Velho Testamento, colocava em seu filho no dia da adoção, Deus colocou o manto de imortalidade sobre seu filho no dia da adoção. Ali foi uma demonstração. Jesus não se tornou imortal ali, porque ele morreu na cruz depois. Ali era só uma demonstração do que ele vai ser daqui a pouco. Imortal, glorificado, majestade, poder, glória, domínio absoluto, suprema autoridade. Sobre tudo e todos. Natureza, nações, pessoas, água, vento, luz, sol, tudo em pleno comando. Não que ele não esteja, mas ele vai se manifestar. Vocês entendem? Só que ele não vai fazer isso sozinho. Ele está precisando da sua família junto com ele, com o mesmo poder que ele tem, com a mesma autoridade que ele tem. O irmão Levi está negando que as coisas podem acontecer aqui? Não, mas só que a promessa da plenitude não é para cá, é para lá. Isso nos dá um descanso tão grande, irmão. E o profeta, todas as vezes que isso se manifestou, ele disse assim, foi a soberania de Deus, não fui eu que pedi. Não tem que você forçar, você virar um budista e jejuar por 150 dias para fazer essas coisas. Não vai acontecer. É a soberania de Deus na hora certa. É a vontade de Deus sendo feita na terra. O qual foi a oração de Jesus. Não é? Isso aqui está na mensagem, a ele ouvir, ou escutai-o, de 1958. Ele disse, agora, deixe-me parar aqui só por um minuto. O que Deus... Ele diz, lá no Velho Testamento, um homem construiu uma casa. E ele conseguiu uma noiva para ele, e, de repente, ele se tornava um grande homem, como uma organização, como as de hoje. Isso era bom. A próxima coisa que acontecia, alguém nascia naquela casa. Isto é, quando o Espírito Santo, veja, outro Espírito vem, o qual é o Espírito de um filho que nasceu. Este filho, ele não estava em pleno comando, e nem era herdeiro até que atingisse uma certa idade. Ele tinha que ser provado primeiro. Então, eles tinham a lei da adoção. Para vocês, ministros, o posicionamento de um filho, é do que estou falando agora, que quando você chegar em um lugar onde ele vai ser adotado, Jesus deu uma linda ilustração disso aí no Monte da Transfiguração. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com todo filho e filha de Deus. Deus vai te levar num lugar alto e vai te adotar. Fala, pode falar. Demonstrações, irmão. Você lembra do irmão Branham? Irmã Mosier, fala, o que você quer? Fala. O que você quer? Uma pequena demonstração. A salvação de 2 filhos. Salvação de 2 filhos, pequena demonstração. Ah, esse Deus é maravilhoso, irmão. Ele quer que você acredite nas pequenas coisas. Você crê no pequeno, então você vai crer no grande também. Porque fé é assim, irmão, que você crê. Independente. Como eu disse, Deus nunca vai fazer nada fora das suas leis para realizar qualquer coisa. Se você tiver... Aí ele diz aqui, no Velho Testamento, quando esse bebê nascia, então eles observavam, vigiavam aquele bebê para ver como era o seu comportamento. Então o pai, sendo um grande homem de negócio, então talvez ali tinha, já com seus 40 ou 50 anos de idade, e ele não tinha tempo para ensinar esse bebê. Então, o que ele fazia? Naqueles dias, eles não tinham escolas públicas, como temos agora. Então, eles tomavam o que nós chamamos de tutor, ou alguém que criava a criança, um professor, e esse professor era o melhor que ele conseguia encontrar. Então, ele tinha que ser verdadeiro para contar ao pai a verdade a respeito do menino. E quando esse menino chegava a uma determinada idade, se ele fosse maduro, se esse menino fosse um rebelde, não prestasse, não se importasse com os negócios do pai, tudo que ele fazia era flertar, e sair com as mulheres, e beber, e ir para a jogatina, e para corridas de cavalo, esse menino sempre seria filho, mas nunca seria colocado numa posição
para ser herdeiro de tudo que o pai tinha. Mas se ele fosse um bom menino, e ele se interessasse pelos negócios do pai, e ele provasse que era o filho certo, então eles faziam uma cerimônia, pegavam o menino lá na rua, levavam ele para a rua, colocavam uma veste nele, e colocavam ele em cima do andaime bem alto, para que toda a cidade pudesse ver. Irmão, Deus não vai fazer um negócio escondido, não. Eles faziam uma festa e um jubileu, e então o pai tinha a cerimônia de adoção. Ele adotava o seu próprio filho no seu negócio. E então, este filho era co-igual com seu pai. Em outras palavras, se fosse hoje, o nome do filho seria tão bom no cheque quanto o nome de seu papai. Olha que benção, irmão. Gostei dessa parte do cheque. Né? Vivendo nesse país miserável que tem que ficar brigando por migalha, essa pobreza. Eu não vejo a hora de eu receber esse cheque, irmão. Eu vou riscar cheque, mandar cheque para todo lado. Me aguarda, me aguarda. Eu creio nessas coisas aqui, viu, irmão? Eu creio nesse cheque aqui ilimitado. E olha, quando ele nos adotar, irmão, me aguarda. Não vai ter caneta que vai ser suficiente, tanto que eu vou gastar cheque. E cartão, white, né? Agora, observe o que Deus fez. Quando seu filho nascia, ele deixava ele... quando seu filho nasceu, olha o que Deus fez. Quando seu filho nasceu, ele deixou ele passar por 30 anos testando ele, provando ele. E então ele lhe deu 3 anos de provas duras. E então, no final das provas duras, então ele viu que seu filho realmente estava interessado nos negócios do pai, lá no Monte da Transfiguração, lá no livro de Lucas. Ele levou Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, subiu na montanha, e lá Deus realizou as leis da adoção. Eles olharam e viram Jesus. E suas roupas brilharam como um raio, e Deus fez sombra sobre ele, e uma voz saiu da nuvem e disse: este é o meu filho amado, escutai-o. E eu vou me assentar agora e não tenho mais nada para dizer, o que ele disser é a lei e verdade. Olha, o pai agora fala, agora assume aí, não é? Agora, a Bíblia diz assim, irmão, que o mundo jaz no maligno. O mundo está na mão do diabo, irmão. Não está na mão de Deus. Se tivesse, não estava o que está acontecendo aí agora. Agora, a igreja passou por essas escolas, ela se casou lá atrás, muito tempo atrás, se tornou uma denominação, uma organização. Mas notem, o nascimento produziu algo. E se vocês chegaram no lugar agora chegou no lugar onde a igreja pentecostal, com o novo nascimento, tem sido testada e provada, e está chegando no lugar onde Deus não lida com a igreja como apenas uma organização. Ele não lida com a igreja como um grupo de pessoas, ele lida com a igreja como indivíduos, cada indivíduo na igreja. E chegou um tempo, e não é segredo, nós todos vemos isso, quando um homem prova, e Deus o ama, ele leva em algum lugar, lá na frente dos anjos, e faz algo por ele, o eleva, lá na presença de Deus, e lhe dá dons, e lhe enche, e lhe estabelece. Esta é a era na qual nós estamos vivendo agora. Está na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. E nós vimos isso, irmão, o Mombrana, o profeta de Deus, esse grande homem de Deus, ele falava e a coisa acontecia. Tem um amigo meu no Canadá, ele é polonês de origem, conheço muito bem ele, o nome dele é Andrew. E ele vende carne congelada. E ele bateu na porta de um cliente, ele me contou, umas vezes que eu fui no Canadá, ele me contou. Ele falou, eu bati na porta e fui conversar com uma senhora idosa, comecei a conversar com ela, e eu comecei a testemunhar para ela. Ela perguntou, mas o que você crê? Ele falou, nós somos evangélicos também, inclusive meu marido é um pastor, e ele disse, nós queremos um profeta e tal. O William Branham falou, eu conheço o William Branham. Ele falou, já estive nas reuniões. Eu estive nas reuniões de William Branham. E aí ele se interessou todo, falou, você esteve? Estive na reunião dele, e ela contou, ele disse, uma vez nós estávamos na reunião de William Branham e veio uma gangue de 10 arruaceiros, não sei se eram motoqueiros, não me lembro do detalhe agora, e eles ameaçaram o profeta, onde ele estava pregando, e falaram que iam pegar o profeta. Eu nunca vi isso na mensagem, mas como diz a Bíblia que Jesus fez muito mais coisas as quais todos os livros do mundo não seriam capazes de relatar o que ele fez. Nós cremos que tem coisas que aconteceram que não estão nas mensagens. E ela disse, eu estava na reunião, e William Branham, olha que coisa, irmão, você quer saber o que é um filho adotado?
Ele disse assim, olha, ele falou, está vendo aqui? Está vendo aqui? Ele fez um sinal com a mão, ele disse, aqui tem uma linha, bem aqui. Ele falou, tem uma linha aqui. Se vocês passar dessa linha aqui, eu não sou responsável por vocês. Ele falou, se vocês passar dessa linha aqui, eu não sou responsável por vocês. E eles não se importaram, e os camaradas vieram. Diz que quando eles passaram daquele lugar que ele mostrou, os 10 caíram no chão, estático. E ficaram caídos no chão. Esse é o Filho de Deus, é um homem que fala a palavra e ela acontece. Deus cumprindo a sua palavra, pois a palavra de seu Filho é tão bom quanto a palavra dele. Esse é o Deus que nós queremos, esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus da realidade, é o Deus verdadeiro.